De cavernas a apartamentos, casas sempre foram e sempre serão um espaço seguro para nós humanos nos refugiarmos. Dito isso, nem todas as casas são exatamente adequadas para o propósito de fornecer aquela segurança, proteção e conforto tão necessários. Desde aquelas casas que se equilibram nas alturas, até aquelas que estão um pouco perto demais de tubarões e vulcões. Junte-se a mim enquanto exploramos algumas das casas mais perigosas do mundo. A Torre do Terror. Provavelmente você já ouviu a frase "tudo é maior nos Estados Unidos", mas do outro lado do oceano, na Rússia, você pode encontrar uma casa em particular que é quase americana em seu tamanho. Uma casa que, na verdade, foi construída grande demais para o seu próprio bem. Deixa eu explicar. A nossa história começa na Rússia em 1992. Naquele ano, o empresário Nikolai Petrovich Sutyagin começou a construir sua casa totalmente feita de madeira na cidade de Arkhangelsk. Sendo o homem mais rico da cidade, Sutyagin queria exibir a sua riqueza com uma casa extravagante de 2 andares. Mas conforme a construção avançava, ele começou a se sentir insatisfeito. Faltava algo. Talvez mais um andar? Então ele adicionou um, embora ainda não fosse o suficiente. Então ele adicionou mais um, e outro. Até que, eventualmente, ele se viu olhando para o que só pode ser descrito como uma mansão assombrada de 13 andares e 44 metros, que estava apenas pela metade. Ou melhor, a Casa Sutyagin. Mas mesmo depois de todo esse trabalho árduo, em 1998 Sutyagin encontrou uma nova casa, a prisão. As práticas comerciais dele, como se descobriu, não eram exatamente limpas, e ele foi acusado de extorsão, o que resultou em uma sentença de 4 anos. E seu arranha-céu de madeira incompleto, com seus últimos andares sendo pouco mais do que uma casca vazia e não mobiliada, entrou em decadência. Não demorou muito para que os vizinhos começassem a reclamar que a mansão vazia do detento representava um risco ambiental. O simples toque de uma brisa aparente fazia a casa emitir ruídos sinistros, e ventos mais fortes derrubaram tábuas de madeira nos quintais vizinhos. As coisas não melhoraram muito quando o proprietário retornou da prisão e se mudou. Infelizmente, para Sutyagin, a lei estabelecia que construções com mais de 2 andares requerem permissão oficial das autoridades, o que ele não tinha. Sendo tão alta e feita de madeira, também foi considerada um risco de incêndio, com as autoridades temendo que, em caso de incêndio, a casa pudesse destruir todo o bairro. Com isso, ele recebeu ordens para remover os andares superiores e continuou vivendo no que restou, até que em algum momento recebeu a ordem de demolir completamente o restante de sua moradia não tão humilde em 2008. A verdade é que Sutyagin provavelmente estava mais seguro em sua cela de prisão. Dizem que a casa tremia com o vento, e a mão de obra de má qualidade era evidente pelo fato de pedaços dela voarem regularmente. Não é inimaginável pensar que ela poderia ter em algum momento desabado completamente. Vivendo no limite. De acordo com pesquisas recentes de imagem cerebral, viver próximo à água pode ser exatamente o que o médico receitou, uma vez que foi mostrado que estimula substâncias químicas que fazem bem ao cérebro, como a dopamina e a ocitocina. Mas também se descobriu que viver à beira da maré pode ser um dos lugares mais arriscados. Era junho de 2022 quando a região do Parque Nacional de Yellowstone experimentou tempestades sem precedentes. Uma corrente de ar quente e úmida, conhecida como rio atmosférico, passou por Yellowstone e, como você pode ver, resultou em inundações devastadoras. Em meio a todo esse caos, casas, estradas e pontes foram destruídas, e certas áreas tiveram que ser evacuadas. Depois de 3 dias enfrentando a tempestade, as coisas estavam prestes a piorar muito para o casal local de Montana, TJ e Victoria Britton. Há 16 anos, a casa deles estava bem na margem do rio Yellowstone. No meio da tempestade, eles começaram a perceber que a casa estava tremendo. Na manhã seguinte, a água do rio havia subido cerca de 4,30 metros e estava rapidamente varrendo a margem, tornando a casa deles cada vez mais instável. Por questões de segurança, eles foram forçados a evacuar e assistir impotentes de longe. Até que em algum momento... Bom, veja você mesmo.
Sim, foi isso mesmo que aconteceu. A casa de 16 anos de TJ Victoria e seus pertences foram varridos pelo rio rumo ao desconhecido, deixando sem nada. Isso é que é ter problemas de abandono. Imagina ter a sua casa inteira indo embora de uma hora para outra. Brincadeiras à parte, no seu desespero, a família passou os dias seguintes revirando a margem do rio na tentativa de salvar alguns pertences. E embora isso tenha sido certamente um golpe cruel do destino, morar tão perto de um rio é conhecido por ser uma escolha problemática para os proprietários. Mesmo com sistemas elaborados de controle de enchente em vigor, os rios ainda podem causar inundações catastróficas. Então, optar por uma casa com vistas encantadoras para o rio vem com alguns riscos inerentes. Mas mesmo sem inundações, a água de um rio pode ao longo do tempo ser naturalmente destrutiva para a terra. É o que se chama de avulsão, a mudança natural do curso permanente de um rio ao longo da rota de menor resistência com o tempo. Por exemplo, olha como o rio Ucayali, no Peru, mudou de trajetória entre 1984 e 2012. Mas infelizmente a casa que a gente viu à beira do rio agora há pouco não foi a única a ser perdida devido às mudanças de um rio. Em 2017, uma casa à beira do rio em Warren, no estado de New Hampshire, também foi arrancada de suas bases e levada pelo rio. E como se as coisas não pudessem piorar muito, toda a esperança vaga de recuperar a casa foi destruída depois do que aconteceu em seguida. Nossa, é por isso que não dá pra desafiar a mãe natureza. Ela pode literalmente dobrar sua casa no meio que nem uma folha de papel, mas de maneira bizarra. Em contraste, essa casa que tá literalmente no meio do rio St. Lawrence, em Nova York, ainda tá de pé depois de 70 anos. Conhecida como Just Room Enough Island, algo tipo Ilha do Somente Espaço Suficiente. Essa ilha em miniatura foi comprada pela família Sizeland durante os anos 1950, que construiu uma casa nela porque queria um retiro remoto. E de alguma forma, desafiando a erosão e as inundações, ela ainda está firme de pé. Embora o nível da água de grande parte do rio St. Lawrence seja monitorado de perto e controlado por represas, sempre há uma chance de que um dia a mãe natureza decida levar embora a pitoresca casinha, não importa o que aconteça. Algo que essa casa na Sérvia conhece muito bem. A história dessa pequena e estranha edificação começa no verão de 1968. Os irmãos Milia e Milan Mandic e seus amigos costumavam nadar no rio Drina, na cidade de Baía na Basta. No meio do rio havia uma pedra onde os nadadores descansavam, mas sob o sol escaldante isso se tornava insuportável. Então eles bolaram um plano. Construíram uma cabana inteira em cima da pedra, conhecida como Casa do Rio Drina. Infelizmente, quando o outono chegou, as chuvas e o aumento do nível da água levaram a cabana embora, mas ela foi restaurada e depois destruída de novo. Restaurada mais uma vez, destruída de novo, e assim por diante. Até 2011, quando foi restaurada pela 7ª vez e tem permanecido de pé lá firme nos últimos 11 anos. Embora a gente só possa imaginar que seja questão de tempo até que ela seja de novo derrubada da sua pedra. Então, se você estava planejando construir uma casa em cima de uma pedra, no meio de um rio, eu não faria isso se fosse você. Acho que uma alternativa mais fácil é viver no próprio rio. Lava la vida louca. Dizem que você deve amar o seu próximo, mas e quando seu próximo é completamente esquentado e explosivo? Não tô falando da Francisca que mora aqui embaixo. Eu tô falando, é claro, do Mauna Loa no Havaí, também conhecido como o maior vulcão ativo do mundo. Sim, bem aos pés desse vulcão tá possivelmente o Airbnb definitivo para aventureiros destemidos, a Casa Fênix. Por cerca de 700 mil anos, o Mauna Loa ocasionalmente vem lançando lava nas terras ao redor. Alguns dos seus surtos de calor foram bem sérios, como uma erupção em 1950 que deixou vilarejos vizinhos completamente devastados. Mas apesar de saber disso, Will Beilharz, o fundador da empresa de turismo sustentável Artistry, ainda teve a audácia de perguntar que lugar melhor para construir uma casa. E embora não seja exatamente como se a casa tivesse cercada por lava agora, ela está localizada sobre os restos solidificados de um fluxo de lava anterior, e sua proximidade de 6,4 km do vulcão certamente a coloca dentro do alcance das mudanças do humor do
mal na Lua. Até muito recentemente, sua última erupção foi em 1984, mas em novembro de 2022 o vulcão provou que ainda tá cheio de energia quando entrou em erupção, lançando um fluxo de lava que percorreu 18 quilômetros antes de parar. Felizmente, esse fluxo passou bem longe da Casa Fênix, e não houve nenhum registro de ferimentos em decorrência dessa erupção. Graças a essa erupção mais misericordiosa, a casa seguia listada no Airbnb em 2023, mas isso não significa que essa casinha vai ficar segura para sempre. Ela permanece em risco de fluxos de lava e explosões de dióxido de carbono das ardentes entranhas da Terra. Mas vamos ser realistas, ainda é um lugar bem legal para ficar, né? Que lugar seria melhor para viver fantasias de um super vilão do que um Airbnb onde tem chance de você acordar de manhã com uma vista para o seu próprio fosso de lava? À beira do abismo. Todo mundo adoraria um quarto com vista para o mar. E embora muitos residentes de Malibu desfrutem das suas casas de praia, a próxima casa leva a vida com vista para o mar ao extremo. Apresento a vocês a Casa Vertiginosa na Falésia. Projetada em 2014 pela empresa australiana de construção Modscape, esse conceito surgiu depois que muitos dos seus clientes solicitaram casas em locais costeiros extremos. E parece que eles tiveram exatamente o que pediram. Fixando-se na face da falésia, essa casa modular oferece vista panorâmica do oceano, mas embora seja teoricamente possível, no momento ela é apenas um conceito, e se fosse construída de verdade, os arquitetos dizem que técnicas de construção não convencionais iam ser necessárias. Cada andar, sendo seu próprio módulo pré-fabricado, precisaria ser ancorado individualmente na falésia, usando pinos de aço especificamente projetados. Embora o oceano, que é o próprio atrativo dessa casa, possa na verdade causar o fim dela, em média as falésias recuam de 5 a 18 centímetros por ano, devido à erosão causada pela constante ação das ondas e do vento. Portanto, é possível que em algumas décadas a parte inferior da falésia possa erudir o suficiente para criar uma saliência estruturalmente insegura, pronta para desabar. Um pouco semelhante a essa imagem conceitual fictícia retirada de uma campanha publicitária de 2013. Claro, o design dessa campanha só seria possível se a rocha fosse resistente o suficiente para sustentar o peso da casa, evitando que a saliência se rompesse que nem um biscoito de água e sal. Sinceramente, de qualquer forma eu não ia me sentir confortável me arriscando nisso. Se bem que se ela caísse, aí sim você teria um quarto com vista para o mar. Em outro lugar, agarrado a uma falésia de verdade, está o templo pendurado Xuan Kongxi, que como diz o nome é literalmente um templo que fica pendurado em uma falésia perto do Monte Heng, na província de Shanxi, na China. Construído no século 8, o templo é dedicado a 3 religiões, o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Mas considerando sua época de construção e o fato de se manter até agora, você pode considerá-lo uma maravilha arquitetônica. A 75 metros acima do nível do solo, o templo só pode ser acessado por uma série de passarelas precárias. A estrutura de apoio principal é composta por vigas transversais de carvalho encaixadas em fendas esculpidas nas falésias. Mas você poderia pensar que centenas de anos de erosão teriam causado problemas, certo? Bem, graças ao templo estar localizado sob um cume proeminente, ele está bem protegido dos elementos. Sem esquecer que estar a mais de 60 metros acima do solo significa que ele está protegido contra enchentes. Dito isso, em 2015, um período de chuvas constantes causou desprendimento de rochas na falésia, o que resultou no fechamento do local devido a preocupações com a segurança. Portanto, no geral, apesar da sua longevidade, parece que a vida à beira da falésia ainda é um lugar arriscado. Isso sem falar naquele outro fator que a gente ainda não mencionou. É claro, a desajeitada natureza humana. Nas alturas com estilo. Com a correria da vida moderna, entrar no modo Elsa e escapar para um castelo nas montanhas pode parecer algo atraente, mas também pode ser meio que impossível. Claro, sem um palácio de gelo e bonecos de neve que falam, mas esteja avisado, isso pode ser bem arriscado. Um desses refúgios montanhosos, projetado em 2014, o Bivaco Luca Pasqualetti, é uma cabana que fica numa altitude de 3.289 metros nos Alpes da Itália. É uma ideia dos arquitetos italianos Roberto Dini e Stefano Girodo, e foi criada para incentivar a exploração do local remoto, mas devido aos perigos nessas altitudes elevadas, a casa teve que ser pré-fabricada e transportada para os picos por meio de um helicóptero, e de fato as condições climáticas nos Alpes podem ser bem difíceis. Temperaturas abaixo de menos 20 graus Celsius e ventos com velocidades de até 200 km por hora são esperados. Com a estrutura assentada no que seus criadores descrevem como fundações temporárias, o som desses ventos fortes batendo na pequena cabana não exatamente
exatamente inspiram confiança, e a história de deslizamentos de terra nos Alpes também não ajuda muito. Segundo os arquitetos, essa casa de lata está preparada para resistir a todo esse caos climático. Mas olha só para isso. Você confiaria sua vida a isso durante uma tempestade de neve, sem mencionar a possibilidade de estar diante da sua própria partida depois de tropeçar no terreno acidentado do Pico Rochoso onde ela foi construída? Eu acho que a vida numa cidade com um Starbucks ali na esquina combina um pouquinho mais comigo. Cama, café da manhã e tubarões. Do Four Seasons ao Savoy, o objetivo de um hotel é oferecer conforto e aconchego. Mas quando um hotel ostenta a reputação de o mais perigoso do mundo, pode esquecer completamente o conforto e o aconchego. Durante a década de 1960, uma estação de guarda costeira conhecida como a Torre Frying Pan foi construída a apenas 55 quilômetros da costa da Carolina do Norte. Embora tenha sido usada para ajudar os navios a navegar no Atlântico, o surgimento do GPS em algum momento a tornou redundante. Até 2004, ela estava abandonada. Posicionada em uma área de Recife protegida, demolir não era uma opção. Então ela foi colocada em leilão. O sortudo arrematante foi o Sr. Richard Neal, e ele tinha grandes ideias. A ambição de Richard era restaurar a estrutura em mau estado, mas ele precisava de fundos para fazer isso. Então ele reaproveitou a estrutura como uma experiência de hotel para amantes de emoções fortes. E eu devo dizer que emoções fortes podem certamente ser encontradas nesse lugar. Com ventos costeiros fortes e temperaturas baixas, essa casinha no Atlântico é bem perigosa. Além disso, as águas imediatamente ao redor da Torre Frying Pan são um local popular para tubarões, o que significa que você está apenas a um deslize infeliz de uma situação ao estilo do filme Tubarão. E embora os tubarões nem sempre sejam ruins, os tubarões tigre que habitam essa área são comumente classificados entre as 10 espécies de tubarão mais agressivas do mundo, com 35 ataques não provocados a humanos registrados. Então, provavelmente não são o tipo de tubarão com os quais você quer brincar. Clima e criaturas à parte, a própria estrutura também é um perigo. O constante impacto das tempestades e da névoa oceânica deixou a torre gravemente enferrujada e enfraquecida. Como resultado, esse retiro não muito romântico está em constante renovação. Agora, é claro que Richard e a equipe tentam tornar o hotel o mais seguro possível, mas considerando que você precisa assinar um termo de autorização para visitar, você teria que ser uma pessoa mais corajosa do que eu para testar suas chances de sobrevivência no hotel mais perigoso do mundo. Socorro, a terra engoliu a minha casa. Ah, Flórida, o estado do sol, com uma temperatura média anual de 22 graus Celsius, não é de se admirar que tenha ganhado esse nome. Embora normalmente seja ensolarado na Flórida, há uma escuridão espreitando sobre esse estado, os sumidouros. Sumidouros são capazes de engolir casas inteiras. Era 28 de fevereiro de 2013, e Jeffrey Bush, com 37 anos, estava na cama em sua casa em Seffner. Isso foi até umas 23 horas, quando do nada um sumidouro gigantesco rompeu a terra sob sua casa, engolindo ele e todo o seu quarto de uma vez. Ele nunca mais foi visto. Da mesma forma, em 2015, 5 casas em uma área residencial ao norte de Tampa estavam à mercê de um sumidouro cheio de água, com 60 metros de largura e 15 metros de profundidade. Felizmente, ninguém se feriu nesse último incidente, mas a realidade é que os sumidouros são tão comuns na Flórida que as seguradoras de imóveis são até obrigadas a oferecer cobertura para colapso catastrófico do solo, ou seja, cobertura para sumidouros. Mas, para começo de conversa, o que causa os sumidouros? A Flórida é construída principalmente sobre calcário, que se dissolve relativamente fácil na água da chuva, especialmente a água da chuva que fica ácida após se infiltrar no solo. Quando o calcário se dissolve, ele pode gradualmente criar uma enorme rede de cavidades subterrâneas, conhecida como karst. Com o tempo, essas cavernas vão entrar em colapso, muitas vezes desencadeadas pela diminuição do nível do lençol freático, resultando em sumidouros trágicos, como o que tirou a vida de Jeffrey Bush. Mas a parte mais assustadora é que eles não são exatamente previsíveis, o que significa que qualquer pessoa inocente da Flórida poderia estar sentada em casa agora, talvez curtindo um vídeo no YouTube, totalmente alheia ao sumidouro que está prestes a fazer um lanche com ela. Portanto, parece que a Flórida pode ser de fato um lugar muito perigoso para viver, e não é só por causa das pessoas que vivem lá. No topo da rocha.
Ao falar topo da rocha, você pode achar que eu tô falando daquele famoso observatório em Nova York, que se chama Top of the Rock, mas o que eu tô falando mesmo é do Pilar Katski, localizado na vila de Katski, no oeste da Geórgia. O Pilar Katski é talvez uma das igrejas mais arriscadas do mundo, e segundo relatos é o lar de Maxim Kaftaradze, um monge da igreja ortodoxa. O pilar enorme é formado por calcário natural e atinge uma altura de 40 metros. Mas por que tem uma igreja lá em cima? Bem, entre os séculos 6 e 8, a igreja foi construída como um lugar tranquilo para adoração cristã e reflexão espiritual. Você definitivamente conseguiria encontrar alguma paz e solidão lá em cima, se conseguisse acalmar os seus nervos, claro. Maxime, o idoso monge que reside na igreja no topo do pilar, vive lá há mais de 20 anos e só desce 2 vezes por semana para rezar no nível do solo com os seus seguidores. Segundo relatos, ele não se incomoda com as alturas vertiginosas em que vive, pois trabalhou como operador de guindastes antes de entrar para a igreja. Além disso, ele diz que se sente mais próximo de Deus dessa forma, e eu consigo entender o ponto de vista dele, afinal ele tá praticamente no céu, né? Mesmo assim, acessado apenas por uma escada de ferro, a subida de 40 metros não é exatamente amigável para idosos, e também há o risco de erosão no pilar. Como a gente já falou, o calcário do qual o Pilar Katski é feito pode sofrer erosão com certa facilidade na água da chuva, o que significa que é possível que um dia o pilar atinja o ponto de ruptura, trazendo seu solitário morador de volta à terra de maneira dura e rápida. Vamos torcer para que ele tenha um paraquedas por perto. Casa flutuante. Ah, os filmes da Pixar. Eles sempre têm um jeito de fazer o impossível parecer completamente possível. De um universo de monstros e brinquedos que podem falar a uma casa inteira que pode viajar com balões. Mas e se fosse realmente possível? Sabe, zarpar em uma casa de balões? Bem, estranhamente, na verdade é. Embora não seja tão fácil como o Carl Fredricksen do filme Up Altas Aventuras faz parecer. Digamos apenas que você precisaria de muitos balões. Tá, mas quantos? Bem, primeiro, o motivo dos balões de hélio flutuarem é que eles pesam menos e são menos densos que o ar, o que, graças à física da flutuação, faz com que eles sejam sujeitos a uma força ascendente. Essa força é suficiente para superar a força descendente da gravidade, então eles flutuam. Mas gerar energia suficiente para contrabalançar a força da gravidade em uma casa não é fácil. Nesse cenário hipotético, eu vou assumir que essa casa seja pequena, com cerca de 45 mil quilos. Um balão de hélio experimenta uma força de flutuação ascendente que pode levantar cerca de 0,03 kg. Para descobrir o número de balões necessários, a gente teria que apenas dividir o peso da casa pela força de flutuação ascendente agindo sobre um único balão. Então, se fizermos as contas, corta aqui, sobe aqui. Para começar a levantar a casa, você ia precisar de quase 1,5 milhão de balões. Pensa numa festa. Mas aqui tá a parte incrível. Em 2011, a National Geographic realmente realizou o experimento. E olha só, eles fizeram uma casa voar. Bom, mais ou menos. Eles construíram uma casa em escala pequena e leve, mais parecida com a gôndola de um balão de ar quente. Eles também usaram balões bem maiores, chamados balões meteorológicos, cada um com 2,40 metros de altura, especificamente projetados para lidar com o clima de altitudes elevadas. Com 300 desses balões, cada um cheio com um tanque inteiro de hélio, a casa partiu para um passeio de 1 hora pelo deserto da Califórnia com 2 pessoas. Agora, antes de você sair correndo para a seção de festas do supermercado em busca de 1 milhão de balões, embora o experimento da National Geographic tenha ocorrido em um ambiente muito controlado e simplificado, a realidade de uma casa inflada com balões provavelmente seria muito mais perigosa. Entre aviões, prédios, corpos d'água, o risco de balões estourando e a falta de qualquer meio de direção adequada, é bem fácil ver por que essa situação divertida não ia funcionar muito bem para nós mortais fora do universo da Pixar. Então, a casa de balões do filme Up é possível? Teoricamente, meio que é sim, mas alguém deveria se arriscar a tentar? Absolutamente não. Casa de chá na árvore. Em Chino, na cidade de Nagano, no Japão, está uma minúscula casa de chá na árvore com 2,7 metros quadrados, construída com o propósito de tomar chá com uma bela vista enquanto está pendurada entre 2 castanheiras. Batizada com um nome que significa literalmente uma casa de chá muito alta, Takasugi-an é uma casa de chá projetada pelo arquiteto japonês Terunobu Fujimori, conhecido por seus projetos excêntricos que frequentemente usam materiais naturais e subvertem técnicas tradicionais. A
casa de chá Takasugi-an não é exceção, mas essa casa de chá instável poderia ser potencialmente perigosa. Na verdade, em 2010, a revista Time a nomeou como uma das construções mais precárias do mundo inteiro, o que, considerando que ela é sustentada apenas por 2 árvores, não é nenhuma surpresa. Pensa só como as árvores podem tombar facilmente em tempos de tempestade, e estando Takasugi no Japão, isso torna a coisa mais arriscada, visto que o país é o 4º mais afetado por eventos climáticos extremos no mundo. Esses eventos climáticos, é claro, incluem terremotos, que poderiam abalar a casa de chá como um cavalo selvagem. Então poderia ser apenas questão de tempo até que Takasugi-an fizesse você derramar seu chá. De maneira semelhante, as casas na árvore da tribo Korowai, na Nova Guiné, são arriscadas. Essas casas são feitas principalmente de galhos e chegam a 35 metros de altura, parecendo que até uma leve tempestade poderia destruí-las. Mas considerando que o povo Korowai esteve quase completamente isolado do mundo exterior até a década de 1970 e ainda não teve um grande contato desde então, o potencial letal das suas casas na árvore não tem assim muitos registros. Mas mesmo com as suas habilidades de escalada relatadas como excelentes, não é difícil imaginar que subir se torne muito perigoso para os idosos da tribo Korowai. Eu não vejo nenhum sinal do aparelho que a minha avó precisa para subir as escadas da casa dela. E isso, infelizmente, é tudo que a gente tem pra hoje. Me conta nos comentários qual casa você achou a mais arriscada pra ficar. E nos vemos no próximo vídeo.